Na escuridão gelada de 16 de agosto, um esquadrão de 12 veículos aéreos não tripulados ucranianos, os chamados drones, partiu silenciosamente de uma base secreta escondida no meio de uma floresta perto de Sumy, onde copas densas de árvores bloqueavam a fraca luz da lua. Os motores elétricos dos drones, versões aprimoradas do UJ-22 Airborne, zumbiam como insetos na noite, quase inaudíveis a poucos metros de distância. Cada drone, com 3,5 metros de comprimento, uma envergadura de 4,60 metros e um peso máximo de decolagem de 85 quilos, carregava uma ogiva de fragmentação de 50 quilos, com poder destrutivo equivalente a um projétil de artilharia de 155 milímetros, capaz de perfurar 10 centímetros de aço ou criar uma bola de fogo que engolia tudo num raio de 15 metros. As ogivas, equipadas com espoletas de impacto ou atraso, foram projetadas para destruir alvos fortificados, como torres de radar ou compartimentos de aeronaves. Com uma velocidade máxima de 180 km por hora e um alcance de 800 km, graças a baterias de lítio avançadas, esses drones podiam voar por 5 horas seguidas. Os drones decolaram, voando a uma altitude de 50 metros, rumo à base aérea de Baltimore, em Voronezh, na Rússia, a 150 quilômetros da fronteira ucraniana, onde fica o quartel da 47ª Brigada de Aviação de Bombardeiros e do 108º Regimento de Mísseis Antiaéreos. Em 80 minutos, eles atacariam o radar 76N6, o radar 30N6 do sistema S-300PM-2 e 2 aeronaves Su-24MR, plataformas poderosas de reconhecimento de radar e sinais eletrônicos da Força Aérea Russa. A missão não visava apenas destruir equipamentos militares, mas também paralisar as capacidades de defesa aérea e reconhecimento da Rússia na região de fronteira. Se falhasse, o céu ucraniano ficaria exposto a ataques aéreos precisos, com os dados do Su-24MR guiando ataques profundos nas linhas traseiras da Ucrânia. A base de Baltimore, um centro de comando russo crucial, apoiava operações ofensivas no leste da Ucrânia com seus sistemas de radar e aeronaves de reconhecimento. Neutralizar esses alvos interromperia a cadeia de suprimento de inteligência e a capacidade de resposta da Rússia na região. Para chegar a Baltimore, os drones precisavam atravessar a rede de defesa aérea em várias camadas da Rússia, incluindo o radar de alerta precoce 91N6, com um alcance de 600 km, precisão de meio grau e frequência de banda S, e o sistema Pantsir S-1, com um alcance de 20 km, altitude de 15 km e mísseis 57E-6 a Mach 3, guiados por radar e eletroóptica. Um erro mínimo na programação do trajeto ou no momento do ataque poderia expor a formação à detecção e destruição antes de alcançar o alvo. As defesas aéreas russas na região também incluíam sistemas de guerra eletrônica, como o Krasuka-4, com um alcance de interferência de 300 km contra sinais de GPS e radar, e o radar auxiliar 1L-222 Avtobaza, capaz de detectar emissões eletrônicas de plataformas aéreas. Engenheiros ucranianos, usando dados da equipe de inteligência geoespacial Cyberborochno e imagens de satélite da Maxar Technologies, planejaram a operação minuciosamente por semanas. O trajeto aproveitava vales baixos, florestas densas e rios no nordeste da Ucrânia e sul de Voronezh, onde o terreno interferia nos sinais de radar. 4 drones foram designados como iscas, voando a 200 metros para atrair a atenção das defesas aéreas russas, enquanto os outros 8 miravam os alvos principais: a torre de radar 76N6, a unidade de controle de radar 30N6 e o pátio de estacionamento das Su-24MR. O plano usava análises de terreno em 3 dimensões e dados climáticos para garantir que os drones evitassem áreas com ventos fortes ou alta umidade que poderiam afetar os sistemas de navegação. Os trajetos dos drones foram programados com um sistema de navegação combinado de GPS e INS,
com giroscópios a laser garantindo precisão de posicionamento dentro de 1 metro, mesmo com sinais de GPS bloqueados pelo sistema Krasuka 4. Alguns drones carregavam bloqueadores de frequência de 5 a 6 GHz, mirando o radar 76N6 e o radar 1RS-2-1E do Panzer S-1. De um veículo de comando móvel a 50 km da fronteira, a equipe de controle monitorava imagens em tempo real por câmeras infravermelhas FLIR com resolução de 640 por 480 pixels, suficiente para identificar alvos na escuridão. O veículo de comando usava criptografia de sinal AES de 256 bits, garantindo comunicação segura com os drones, mesmo em um ambiente de forte interferência eletrônica. As imagens em tempo real mostravam a torre de radar 76N6 como um farol metálico, com 30 metros de altura e uma antena de matriz em fase retangular varrendo o céu. O radar 30N6, menor, ficava perto dos lançadores de mísseis 48N6E2, cada um com uma ogiva de 180 kg, velocidade de Mach 6 e alcance de 200 km. Duas aeronaves Su-24MR, com envergadura de 17 metros e 60 centímetros, comprimento de 24 metros e 60 centímetros e carga de armas de 8.000 quilos, descansavam silenciosamente no pátio oeste, ao lado de um hangar, com manchas de óleo brilhando sobre a luz da lua, evidência de manutenção recente. Cada Su-24MR carregava o sistema de reconhecimento eletrônico KKR-1, capaz de detectar sinais de radar inimigos em um raio de 400 km, tornando-os alvos prioritários. Às 10 horas da noite, os 12 drones decolaram de plataformas móveis, operadas por uma equipe de técnicos camuflados escondidos na escuridão. Os drones se dividiram em 3 grupos. 4 mirando o radar 76N6, 4 o radar 30N6 e 4 o pátio da Su-24MR. Cada grupo voava a 5 km de distância, em formação em V, para dispersar assinaturas de radar e reduzir o risco de detecção simultânea. Uma unidade de reconhecimento terrestre ucraniana, escondida numa floresta perto da fronteira, usava receptores de sinal criptografados para monitorar comunicações russas, desde frequências de comando UHF até equipes de radar VHF. Equipados com dispositivos de interceptação Orion 10, capazes de captar sinais num raio de 50 km, eles estavam prontos para alertar a equipe se as defesas aéreas russas entrassem em modo de combate. Ao cruzarem a fronteira às 10h30 da noite, os drones enfrentaram seu primeiro desafio, o radar de alerta precoce 91N6, numa fortaleza a 50 km de Voronezh. Esse sistema de matriz em fase, com milhares de elementos de antena, varria o céu a 10 rotações por minuto, capaz de detectar alvos pequenos, como mísseis de cruzeiro, a 200 km. Mas os drones ucranianos voavam entre 50 e 80 metros, abaixo do limite mínimo de detecção do radar, de 100 metros, onde os sinais eram perturbados por colinas e florestas. Cobertos com tinta absorvente de radar, os drones reduziram sua seção transversal de radar para menos de 10 centímetros quadrados, tornando-se quase invisíveis para os radares russos. Para criar uma distração, um drone Iska no grupo líder subiu para 200 metros, emitindo um sinal falso que imitava uma pequena aeronave de reconhecimento, como a An-2. O radar 91N6 identificou o alvo e transmitiu dados para uma unidade Pantsir S-1 a 10 km da base de Baltimore. O radar 1RS-2-1E do Pantsir, operando a 10 GHz, travou no alvo e disparou 2 mísseis 57E6, cada um pesando 20 kg, com uma ogiva de fragmentação de 5,5 kg. O drone Iska explodiu numa chama brilhante, com destroços espalhados por um campo, mas cumpriu sua missão. Revelou a posição do Pantsir e forçou uma recarga, criando uma janela de 5 minutos na defesa.
A explosão do drone Iska desencadeou uma série de alertas falsos no sistema de comando russo, distraindo as equipes de radar e permitindo que o grupo principal de drones avançasse. Enquanto isso, os 8 drones principais continuaram, voando rente ao solo a 150 km por hora. Alguns ativaram bloqueadores de 5 GHz, perturbando radares auxiliares russos, incluindo o 1L-222 Avtobaza, usado para detecção de sinais eletrônicos. Na base de Baltimore, os operadores do radar 76N6 notaram interferências incomuns, mas não conseguiram confirmar uma ameaça. Um oficial russo num veículo de controle de radar ordenou a troca para varredura manual, aumentando a sensibilidade da antena de matriz em fase. Mas os drones estavam a apenas 20 quilômetros dos alvos, com seus sinais misturados ao ruído do terreno, movendo-se como fantasmas sob a luz da lua. A equipe de controle ucraniana recebeu confirmação da unidade de reconhecimento terrestre de que as defesas aéreas russas permaneciam em estado de alerta baixo, permitindo que os drones seguissem sem interceptação. Às 10h50 da noite, o esquadrão de drones se aproximou da base de Baltimore. O grupo mirando o radar 76N6 desviou para o norte para abordar a torre de antena de 30 metros por um ponto cego do radar. Câmeras infravermelhas a bordo capturaram técnicos russos se movendo perto de um veículo de controle sem saber da ameaça que se aproximava. O grupo mirando o radar 30N6 desceu para 30 metros, deslizando por uma floresta densa onde o ruído dos motores elétricos era mascarado pelo farfalhar das folhas. O grupo visando as aeronaves Su-24MR seguiu direto para o pátio oeste, onde as 2 aeronaves de reconhecimento estavam ao lado de um hangar com seus sensores L-INT de milhões de dólares ainda montados. Manchas de óleo sob as aeronaves brilhavam, refletindo a luz de lâmpadas de segurança próximas, ajudando, sem queira, as câmeras FLIR dos drones a identificar os alvos. Os drones usavam algoritmos de reconhecimento de alvos baseados em inteligência artificial, treinados para distinguir ativos militares por forma e assinatura térmica, garantindo precisão em condições de pouca luz. Às 11 horas da noite, os drones principais iniciaram a abordagem final. O grupo mirando o radar 76N6 acelerou para 180 km por hora, mergulhando de 100 metros. O drone líder, carregando uma ogiva de fragmentação de 50 kg com espoleta de impacto, colidiu com a torre de antena. A explosão liberou uma bola de fogo de 15 metros, derrubando a estrutura de aço e incinerando os eletrônicos abaixo. Fragmentos de aço, pesando entre 10 e 50 gramas, espalharam-se a 1.200 metros por segundo, destruindo um veículo de controle próximo e ferindo 3 técnicos russos. Os destroços também danificaram equipamentos auxiliares ao redor, incluindo um gerador de energia reserva, cortando a eletricidade da área do radar. O segundo drone atingiu um gerador de energia secundário, cortando a energia do sistema de radar. A explosão, menor, mas precisa, destruiu um gerador a diesel, produzindo uma densa fumaça preta. O terceiro e quarto drones atingiram alvos secundários, um depósito de peças sobressalentes de radar e uma antena reserva, garantindo que o radar 76N6 ficasse inoperante por semanas. Esses ataques, guiados por sensores inerciais para ângulos de ataque ideais, maximizaram os danos à infraestrutura. Ao mesmo tempo, os 4 drones mirando o radar 30N6 atingiram a unidade de controle central, a 500 metros da torre 76N6. O drone líder penetrou um teto de concreto de 20 centímetros, com sua espoleta de atraso detonando após 0,02 de segundo, destruindo circuitos de navegação e processadores de sinal. A explosão gerou uma onda de choque de 50 kPa, sacudindo os lançadores de mísseis 48N6E2 próximos e desalinhando-os.
A onda de choque também danificou sensores eletroópticos nos lançadores, desativando temporariamente a capacidade de mira do sistema S-300 PM-2. O segundo drone atingiu um lançador, com sua ogiva de fragmentação destruindo 2 mísseis 48N6E2, que caíram de suas montagens. O terceiro e quarto drones miraram estações de radar auxiliares e um veículo de comunicações, cortando completamente a capacidade operacional da unidade S-300. Uma fumaça preta densa subiu, misturando-se com a luz da lua, criando um caos. Soldados russos próximos correram para ativar alarmes, mas nenhum radar permanecia funcional para detectar mais ameaças. O ataque ao radar 30N6, sincronizado com o ataque ao 76N6, sobrecarregou as defesas russas e impediu uma resposta coordenada. No pátio oeste, os 4 drones finais miraram as 2 aeronaves Su-24MR. O primeiro drone atingiu a asa esquerda de uma aeronave, com sua ogiva de fragmentação de 50 quilos detonando no impacto, iniciando um incêndio que consumiu um tanque de combustível de 3.000 litros. O motor Tumansky R-29-300 queimou a 1.200 graus Celsius, reduzindo a aeronave a metal retorcido. O segundo drone atingiu a cabine, destruindo o sistema de reconhecimento eletrônico KKR-1, avaliado em 5 milhões de dólares, usado para a detecção de radar inimigo. O terceiro e quarto drones atingiram a parte traseira, detonando o compartimento de armas com equipamento Z-Lint, criando uma bola de fogo de 20 metros. Marcas de queimadura se estenderam por 50 metros, com destroços de metal espalhados até 100 metros, confirmados posteriormente por imagens de satélite da Cyberborochno. Os ataques miraram pontos fracos, como tanques de combustível e compartimentos eletrônicos, garantindo que as aeronaves Su-24MR fossem irreparáveis. Às 11h05 da noite, os drones restantes se autodestruíram ao colidir num campo deserto a 10 quilômetros da base. Em Baltimore, fumaça e chamas engoliram a área. Uma unidade de bombeiros russa chegou, mas o dano era irreparável. Os radares 76N6 e 30N6 foram destruídos. A unidade S-300 do 108º Regimento reduzida a 100 milhões de dólares em sucata. E as 2 aeronaves Su-24MR, possivelmente as últimas aeronaves de reconhecimento da base, deixadas como destroços queimados. Do veículo de comando móvel perto de Sumy, a equipe de controle ucraniana recebeu imagens infravermelhas finais de um drone reserva, confirmando a destruição dos 3 alvos principais. Um aplauso silencioso ecoou na escuridão, embora ninguém falasse alto. Eles sabiam que era apenas uma pequena vitória numa guerra longa. Os técnicos ucranianos se retiraram, levando seus equipamentos de comunicação e dados, deixando a base de Sumy pronta para missões futuras. Ao amanhecer de 17 de agosto, imagens de satélite da Cyberborochno revelaram a devastação. A torre de radar 76N6 colapsou, sua antena de matriz em fase despedaçada em centenas de pedaços. O radar 30N6 incinerado, sua unidade de controle reduzida a cinzas. E as 2 aeronaves Su-24MR reduzidas a metal enegrecido, seus sensores E-Lint completamente destruídos. O ataque não apenas neutralizou a unidade S-300, deixando o espaço aéreo de Voronezh sem defesa, mas também destruiu 2 aeronaves de reconhecimento cruciais, enfraquecendo as capacidades de inteligência eletrônica da Rússia. Em 30 segundos de destruição, a Ucrânia enviou uma mensagem clara a Moscou: nenhum lugar na Rússia é seguro. Imagens de satélite também mostraram danos colaterais, incluindo veículos de logística perto do pátio destruídos por destroços, aumentando os desafios da Rússia para restaurar a base. O impacto do ataque foi além dos danos físicos. As redes sociais ferveram com comentários como o de Focuser, radar russo fora de serviço, e de Only Facts Please, confundiram drones com pássaros.
refletindo a zombaria dos apoiadores da Ucrânia. Imagens de satélite compartilhadas aumentaram o moral ucraniano e abalaram a confiança russa em suas defesas aéreas aclamadas. O ataque a Baltimore foi uma vitória tática e psicológica, provando que drones de baixo custo, cada um valendo cerca de $50 mil, poderiam derrotar sistemas russos de milhões de dólares. O moral das forças ucranianas disparou, com postagens oficiais nas redes sociais do exército destacando o sucesso da operação, enquanto a mídia russa permaneceu quase silenciosa, mencionando apenas brevemente um incidente na base de Baltimore. A noite de 16 de agosto em Baltimore marcou um marco na guerra moderna. A Ucrânia, apesar de recursos limitados, usou engenhosidade e tecnologia para romper as defesas aéreas russas e causar danos significativos. O ataque paralisou as capacidades de defesa aérea e reconhecimento da Rússia em Voronezh, expondo vulnerabilidades de seus sistemas a drones de voo baixo. Esses drones, como sombras na noite, escreveram um novo capítulo na guerra. Uma história de resiliência, inovação e determinação da Ucrânia em sua luta pela liberdade. A operação também sinalizou uma mudança na estratégia militar ucraniana, de defesa para ataques proativos em alvos russos estratégicos, inaugurando uma nova fase do conflito com implicações duradouras para ambos os lados.